18h45, né? Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo Espírita Servos de Jesus, contando mais uma vez com a colaboração do Valdir. Obrigado, Valdir, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Então, nós vamos dar início à reunião de hoje, fazendo a leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A leitura que saiu para nós foi a de número 67, com o título Má Vontade. Não vos comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, está em carta em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Com as vibrações dessa leitura, vamos elevar o nosso pensamento, entrar em sintonia com a equipe espiritual que nos dá todo amparo essa noite, agradecendo a casa do Grupo Espírita Servos de Jesus, que nos dá essa oportunidade do estudo, agradecendo ao expositor da noite, que possa ser amparado, intuído, né? E que possamos estar com a mente tranquila, o coração aberto, a receber esse estudo e a tirar novas lições, reflexões da nossa caminhada do dia a dia. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus ampare a todos neste momento. Que assim seja. Valdir, te passo a palavra para dar sequência ao estudo da carta de Paulo. Hoje nós vamos estudar Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 14, onde paramos da última vez. Okay. Obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Ok, obrigado. Boa noite, então, a todos. Vamos agradecer a Jesus, né, a oportunidade de darmos continuidade ao nosso estudo das cartas de Paulo, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos abençoe e que nós possamos buscar um melhor entendimento, trazendo esses ensinamentos que foram direcionados aos Gálatas, mas que hoje servem para todos nós em qualquer parte do mundo. São ensinamentos profundos que falam do cristianismo nascente, aquele cristianismo que teve os mesmos problemas que às vezes ainda temos hoje, mas que com essas instruções e o entendimento e interpretação delas, nós vamos facilitando os nossos entendimentos. Sejam todos bem-vindos, então, que Jesus ilumine a todos nós. Então, na semana passada, nós passamos pelo versículo 13, para hoje, a partir do versículo 14 da carta aos Gálatas, né? Então, eu vou partir de novo hoje do versículo 13, porque ele inicia um outro parágrafo que a Bíblia de Jerusalém chamou de liberdade e caridade. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas,
Se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, aqui termina esse capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Gálatas. E aí, partindo então do versículo 14, que é a continuação, né? Ele começa dizendo lá: pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Segundo o Cláudio Fajardo, que é o Evangelho de Paulo, né? Esse versículo, ele explica, ele amplia, vamos dizer assim, o anterior, que é o 13, né? Então, como é que ele diz aqui no 13? Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade. Colocai-vos a serviço uns dos outros, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz que esse versículo 14, ele é uma continuação do outro, do 13. Neste versículo, ele diz que o Paulo explica por que propõe o serviço em caridade uns aos outros. É, diz ele, que toda a lei está contida no amor ao próximo, dando inclusive a entender que mesmo o amor a Deus, primeiro mandamento, não acontece sem que amemos ao próximo. Isso é uma grande verdade que a gente vai concluindo a partir dos conhecimentos e dos estudos, né? Por quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Foi o mandamento de Jesus. Mas se nós não cumprirmos esse mandamento de amar ao próximo, que é aquele que está do nosso lado, convivendo conosco, é como se fosse dar uma demonstração de que não amamos a Deus. Hoje, a gente estava falando muito sobre a questão da interiorização do conhecimento. Vamos insistir um pouquinho mais nisso até. A interiorização do conhecimento é quando a gente ouve, entende, assimila, engole esse conhecimento e depois passa a exteriorizar esse conhecimento através de atitude. Então, aquele que ama o próximo é o que ama a Deus. Se ele não ama o próximo, ele não ama a Deus, porque o próximo é filho de Deus. Qual o pai que gosta daquele que não ama o seu filho ou que maltrata o seu filho? Então, a regra de Jesus, no caso aí, como diz aquele nosso amigo aí do rádio, né? O juiz lá, né? A regra é clara. Para amar a Deus, para dar demonstração de amor a Deus, nós precisamos dar demonstração de amor ao próximo. E esse amor ao próximo muitas vezes se manifesta através da caridade, do que nós chamamos de caridade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Mateus também, o Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 11, fala do maior mandamento, né? Então ele diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, esses dois mandamentos resumem a lei e os profetas. São Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que é amar o próximo como a ti mesmo. Bom, neste capítulo e nessa sequência de conversa, o fariseu, que na verdade ele não queria saber isso, ele queria colocar Jesus à prova, foi um dos papéis que eles fizeram e viveram durante muito tempo. Eles queriam colocar Jesus à prova e queriam lançar questões que ele não conseguindo responder, ou ele vacilando, ou respondendo errado, eles teriam um argumento para falar contra ele, para o povo e para as autoridades que estavam de olho nele. Então, esse fariseu, na sequência, ele perguntou a Jesus: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus lança aquela parábola que é uma das mais interessantes e mais importantes, né? É a parábola do bom samaritano, ficou registrada com esse nome. Porque aí ele fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E no caminho, ele foi apanhado por salteadores que bateram nele e o deixaram semi-morto. Então, por esse mesmo caminho, ele disse que vinha um sacerdote. E o sacerdote passou e, olhou para o lado e não percebeu que o homem estava lá na beira da estrada caído. Em seguida, veio um levita. E passou também batido lá, quer dizer, fez olhou para cima ou para o lado certamente, né? E passou batido. Mas logo depois vem um samaritano, que se compadeceu dele, que o apanhou, colocou na sua montaria, levou até a primeira hospedaria e lá propôs que ele fosse hospedado, fosse cuidado, pagou as despesas dele e se propôs a pagar mais as outras despesas quando ele voltasse. E aí Jesus pergunta para o fariseu: quem é o próximo daquele que estava caído lá na estrada? E o fariseu responde, né? Aquele que teve compaixão dele. Na verdade, o fariseu não disse o samaritano, por exemplo, porque os fariseus tinham um problema sério com os samaritanos. Então, Jesus inverteu o joguinho que eles fizeram. Essa é a grande verdade. Ele inverteu o jogo. Porque, ao invés de ele ser apanhado por eles é que foram apanhados por ele numa lição que os deixou muito, vamos dizer assim, atrapalhados. Porque ele teve que responder, ele não falou o samaritano, ele teve que responder que quem teria feito bem foi o samaritano. E o samaritano, realmente, ele deu uma demonstração de conhecimento e de prática do que ele estava aprendendo. Porque uma das confusões que existiam entre os samaritanos e os fariseus é que os samaritanos tinham um jeito diferente de praticar a lei. Eles praticavam também a lei lá de Moisés. Mas eles tinham alguns comportamentos dos fariseus que os samaritanos não faziam. Então, os samaritanos ficaram isolados, os fariseus não entravam na região deles lá e vice-versa, e ficaram isolados. E criou aquele conflito religioso. Há um tempo atrás, eu acho que eu já até comentei isso com vocês, eu estava vendo a questão do samaritano, e o pastorinho falou uma coisa que me intrigou muito. Ele falou que samaritano significa vigilante. E no primeiro momento eu achei estranho ele falar assim, mas, né?
parecendo uma montagem, né? Mas depois eu fui ver que algumas das parábolas, por exemplo, a mulher samaritana que Jesus conversou, ela foi imediatamente levar em frente a notícia da descoberta do Messias. O leproso que foi lá, que estava com os 10, que foram curados, só o leproso, que era samaritano, que voltou. Então, o samaritano, representando ou simbolizando uma pessoa vigilante, ele pode até deixar esse adjetivo aí, de samaritano, e ficar só com o vigilante, que é o que interessa para nós. Então, aquela pessoa vigilante é aquela que observa a orientação que recebeu e passa a cumprir a orientação. Então, eu recebo o conhecimento, assimilo o conhecimento e passo a exteriorizar o conhecimento que recebi na medida da necessidade. E não perco a oportunidade de ajudar em situações como essa. Quer dizer, essa foi a grande lição que Jesus quis dar como ilustração do que seria esse amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a mim mesmo, eu gostaria que, numa situação de emergência, alguém me atendesse. Se eu gostaria que alguém me atendesse numa situação de emergência, certamente eu teria que atender aos outros na emergência deles. Aí no item 2 do Evangelho, ele fala: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. São Lucas capítulo 6, versículo 31. Bom, aí uma pequena reflexão aí, um pequeno chamamento para a gente fazer um pensamento. Como estamos em relação a isso? Será que estamos nos ocupando, não precisa preocupar, nos ocupando de assistir ao próximo em necessidade, de acordo com as nossas possibilidades? Não é nada assim de extraordinário, nada assim de muito elevado, de muito grandioso. Fazer alguma coisa pelo próximo, um mínimo, mas que demonstre essa exteriorização daquilo que nós já estamos aprendendo. Se compadecer da pessoa que está, de alguma forma, caída. Porque as pessoas que estão caídas, e tem um simbolismo muito interessante na parábola, porque o homem vinha de Jerusalém. Jerusalém representa a cidade espiritual. Então, ele vinha da espiritualidade para Jericó, que representa a cidade do comércio, a cidade material, a cidade do mundo carnal, quando ele vai citar muitas vezes aqui. Quando ele vem do espiritual para o material, para o carnal, ele está em queda, porque ele está viajando no sentido contrário. Ao viajar no sentido contrário, ele é apanhado pelas próprias falhas, pelos próprios erros, pelos próprios enganos que vem cometendo. Será como estamos nós? Será que estamos invertendo o nosso processo? Será que estamos subindo de Jericó para Jerusalém? Porque Jericó estava bem abaixo do nível do mar. E Jerusalém estava muito acima do nível do mar. Então, realmente, de Jericó para Jerusalém é uma subida que representa a nossa subida espiritual. Se estávamos de Jerusalém para Jericó e foi apanhado, então, simbolicamente, isso significa que estava numa queda espiritual, porque estava extrapolando os limites da lei e certamente fazendo ou pensando em alguma coisa indevida. Por isso foi apanhado e foi salteado e ficou naquela situação toda. Então, para que a gente reflita sobre isso, porque isso está dentro desse conceito, Paulo. Aí ele fala assim: mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado,
não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Então, é o chamamento do Paulo, indo, assim, ilustrando e ampliando essa ideia aí do homem que descia, né? Se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Aí o Cláudio Fajardo, nesse Evangelho de Paulo, ele diz o seguinte, que Paulo inicia neste versículo um novo tema como ensinamento. Ele diz que, na realidade, não é novo, pois ele está presente em toda a carta, como em todo o seu pensamento. Mas é como se ele abrisse uma nova laçada de uma espiral, nos fazendo compreender o assunto como é a profundidade. O tema que vai ser colocado de agora até o fim deste capítulo é o que ele chama de a carne e o espírito. São dois componentes que representam a dualidade em que nos achamos imersos no mundo em que vivemos. O espírito e a carne, a matéria, o espírito. Ele diz que é preciso entendamos que a carne não é propriamente o corpo físico, mas os sentimentos, os comportamentos ligados à retaguarda que nos prendem ao mundo material. Vamos voltar no símbolo lá, Jericó, lá embaixo, mundo material, o contrário. Mais à frente, o próprio Paulo, né, irá ampliar o tema para a nossa melhor compreensão. Então, o que ele está dizendo aqui? A partir desses versículos aqui, ele abre espaço para que a gente não faça essa inversão. Se já estamos caminhando para o polo positivo, que é o espiritual, que não nos permitamos inverter e cair para o material novamente. E mais à frente ele vai explicando e vai ampliando mais o conceito. Aí ele continua, né? Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis, mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vamos voltar aqui. O que ele diz? A carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Lembram do Livro dos Espíritos? A partir da questão número 100, a escala espírita. Ele diz o seguinte, que os espíritos, né, estão divididos em 3 ordens, que é a ordem dos imperfeitos, de baixo para cima. Imperfeitos, bons e puros. Essa escala, a gente pode colocar, eu sempre faço ela representando numa pirâmide. Então, de baixo para cima, o 10º lugar da escala, que ela é dividida em 10 partes, em 10 classes, a parte dos imperfeitos são 5 classes. A parte dos bons são 4 classes. E a dos puros, 1 classe. A 10ª classe está lá, impuros. Está no Livro dos Espíritos, isso a partir da questão número 100. Impuros é a 10ª classe. Puros é a 1ª classe. Então, dentro do simbolismo aí do homem que descia de Jerusalém para Jericó, os puros seria a representação de Jerusalém. Os impuros seria a representação de Jericó. No caminho da evolução, nós estamos, na verdade, indo de Jericó para Jerusalém, considerando que Jericó é o material e Jerusalém é o espiritual. Então, dentro dessa escala lá da pirâmide, nós vamos viajar de impuro a puro, sempre crescendo.
Quando nós estamos nos impuros, ou melhor, nos imperfeitos, ele diz lá que a característica principal dos que estão nos imperfeitos é a influência da matéria sobre o espírito, ou domínio da matéria sobre o espírito. Dos bons, é o domínio do espírito sobre a matéria. E a dos puros, nenhuma influência material. Qual a dedução que nós tiramos disso, considerando esse versículo 17 aqui? Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo espírito, não estáis debaixo da lei. O que ele quis dizer, então? Que, ao fazer o caminho normal, o natural, que é viajar do material para o espiritual, nós estamos em ascensão, em crescimento. Estando em crescimento, nós estamos vivendo e fazendo o crescimento espiritual. Se nós fizermos o contrário disso, se nós buscarmos o contrário disso, nós estaremos fazendo uma inversão desses valores. Aí a gente poderia perguntar, mas o espírito regride? Não, o espírito não regride. Mas quando ele opta pela situação material, ele está optando por uma espécie de paralisação, pelo menos, não de regressão, porque cada degrau avançado e conquistado é definitivo. Então, mas ele pode parar naquele degrau e ficar, se estacionar de alguma forma ali, e ficar, eu não diria parado, eu não acredito em parar totalmente, mas ficar marcando passo. E enquanto ele está marcando o passo, ele está perdendo crescimento, progresso, andamento na evolução como espírito. E se mantendo na condição física, material. Então, as coisas da vida material estarão em maior ascendência, vamos dizer assim, envolvendo com muito maior amplitude do que as coisas da vida espiritual. Aí, como que nós poderíamos fazer um testezinho para ver se nós estamos realmente crescendo? Porque o nosso objetivo é atingir a condição dos bons. E aí, na condição dos bons, nós vamos inverter. O espírito vai dominar sobre a matéria. Façamos um teste, uma reflexão. O que domina hoje para nós? É o espírito ou a matéria? Qual a nossa principal preocupação hoje? É com as coisas da vida espiritual ou com as coisas da vida material? Se nós consultarmos hoje, cada um na sua própria consciência, qual o seu principal motivo de preocupação? Será que nós encontraremos nessa resposta algo relacionado com o crescimento espiritual? Ou estaremos preocupados com o momento em que o coronavírus vai chegar e vai matar o nosso corpo e nós vamos morrer? Já pensaram sobre isso? Ou no momento em que vai atingir alguém da nossa família, da nossa amizade, do nosso afeto, da nossa vizinhança? Qual é, de fato, a nossa preocupação nesse momento, já que a preocupação no planeta, a que está em evidência, a que está nos noticiários em geral, é a preocupação com a morte física pela contaminação do coronavírus. Então, esse é um lado da questão. Será que devemos nos preocupar com isso? Ou devemos só nos ocupar de fazer e conviver da melhor maneira possível para que a gente não desperdice a oportunidade na carne, no corpo físico,
por relaxamento, que seria uma forma inadequada também. Então, a gente tem duas situações que parecem contraditórias, né? Ao mesmo tempo que propõe que a gente não se preocupe com a matéria, tem uma proposta de que se ocupe, que cuide da matéria, que cuide do corpo. Porque cuidando do corpo, nós estamos cuidando da oportunidade que temos aqui de aproveitar todo o tempo que esse corpo tem no mundo material para fazer o crescimento espiritual. Então, eu quero ficar aqui, não é porque eu preciso ficar vivo ou encarnado e ficar de uma maneira assim, inconsequente, vamos dizer assim, ou sem saber exatamente por quê. Eu quero ficar aqui porque aqui na Terra é o lugar onde eu tenho a grande oportunidade de fazer o meu crescimento espiritual. Por isso eu quero ficar aqui. E não porque eu estou com medo. Não porque eu estou preocupado com isso. Não porque eu acho, lá no inconsciente, eu acredito que eu vou perpetuar a minha existência aqui na Terra. Como aquele pessoal diz aí, né, que vai ficar para semente, né? A gente já sabe, ninguém vai ficar para semente. Mas nós podemos ter uma boa vida aqui para ter uma boa morte e uma boa vida continuando do lado de lá. Mas podemos ter uma péssima vida aqui quando voltada para o lado exclusivamente material, ou muito mais material, ter uma péssima morte, e nem seria desencarnação, porque muitos ficam ligados à carne, que representa a matéria toda por muito tempo, e tem uma péssima vida na continuação. Quem viu a entrevista do Raul Teixeira do dia desse aí, a pessoa perguntou para ele se a morte significava libertação. Ele disse que não, não necessariamente. A morte significa libertação para quem se libertou aqui. Aqui estamos no processo de libertação da escravização à matéria. Mas se eu sou escravo das coisas da matéria, se eu vivo exclusivamente por essas coisas da matéria, eu estou escravo delas. E se eu estou escravo delas, eu não estou me libertando. Eu estou deixando o corpo por imposição, por obrigação, mas eu estou preso a ele e a tudo que representa o corpo. É isso que nós precisamos pensar bem. Aí no versículo 19, ele vai dar exemplos diretos, que não tem como ninguém se perceber nisso. Ele fala assim, ó, ora, 19, 20 e 21. As obras da carne são manifestas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha que sério isso. Aí o Fajardo colocou muito bem, e tem um detalhe no livro dele aqui que eu achei muito interessante. Por quê? A gente lê isso aqui e fala, não, tem umas coisas aqui que eu não entendi, não, ainda bem, né? Então não vou tirar zero, não, porque tem umas coisas que eu não entendi. Se for lá, idolatria, qual que é a minha nota? Ah, zero. Feitiçaria, zero. Mas, na verdade, eu nem sei direito o que é isso, né? Ódio. Bom, ódio eu sei, né? Então, no ódio, eu vou tirar uma nota um pouquinho mais alta, que eu tenho tido crise de ódio. E as rixas? As rixas, aquelas morrinhas que a gente tem, sabe, aquelas implicâncias. Outro dia eu estava ouvindo meu irmão até falando aqui dessa questão da implicância aí, ele falando, você vai ficando velho, né? Você começa a ficar implicante. E aí começa
a justificar a implicância relacionando com a idade. Tem uma coisa muito séria aí. O que a idade mostra não é o que começou a acontecer com a idade, é o que começou a aparecer com a idade, porque com a idade, quem não se cuidou, quem não se tornou vigilante, vai perder o controle das coisas que durante uma vida inteira passou fingindo que estava tudo bem. Então, tem muitas coisas que ao longo da vida, nós ainda estamos com o vigor todo, com a memória toda, a gente só permite que aconteça quando convém, quando nos convém, claro. Mas quando chega a idade, vai chegando, e vão aparecendo as confusões mentais, aqueles conflitos todos, a pessoa vai perdendo o controle disso. Ela começa a soltar. E aí ela solta. É como na questão da bebida, que o pessoal fala que a bebida solta a língua. Não é a bebida que solta a língua. A bebida não faz você inventar uma situação. A bebida te faz ser sincero em algumas coisas que você já pensava em fazer. Você perdeu foi o controle. Assim, são essas situações todas que passam a justificar. A gente tem que ter o cuidado para não justificar comportamentos inadequados com a velhice, com a bebedeira, com algum tipo de doença mental. Porque eu já ouvi uma pessoa falar, eu sou bipolar. Aí a impressão que dá assim, a pessoa fala, eu sou bipolar, como se ela estivesse dizendo assim, eu sou cristão. É a mesma coisa, né? Só mudou um pouquinho o título. Eu sou bipolar. Falei, tá, bipolar. Você tem ideia do que é ser bipolar, né? O bipolar é aquele que tem inversões de comportamento. É aquele que tem os extremos. Num determinado momento, ele está lá em cima com o humor e logo em seguida está lá embaixo com o mau humor. E ele inverte isso com uma facilidade impressionante e agride os outros e se agride verbal e, de repente, até fisicamente. E eu perguntei àquela pessoa se ela estava se tratando. Ela disse, não. Eu não. Então, por que ou para que o diagnóstico? Ou seja, eu sou doente. Então, eu tenho direito de fazer essas coisas todas porque eu sou doente? Não. A doença vai facilitar para que a pessoa faça. Mas existem os tratamentos e todos que têm alguma deficiência mental, qualquer tipo de deficiência, precisa procurar um tratamento até esgotar todas as possibilidades. A gente está aqui para isso, é para melhorar. Então não justifique falar libertinagem, impureza, fornicação, discussões, discórdia. Por que isso? Porque eu sou doente? Não. Isso é porque você não se educou adequadamente dentro das propostas do Evangelho. Aí o Fajardo diz aqui, fornicação é uma palavra que vem do grego, que quer também dizer prostituição, imoralidade sexual. Fornicação. Ele fala de impureza, do grego. A princípio significa impureza física, mas daí podemos depender todo tipo de impureza, isto é, de intenções, desejos, de motivações, imoralidade, está às vezes sutil, mas que por estar contaminada na origem, sempre gera efeitos nocivos para o espírito e o afasta de Deus. Libertinagem, essa aí eu passo, né, que eu não sei o que é isso, mas ele explica aqui, libertinagem, luxúria, também não sei o que é isso, né? Devassidão, prazer carnal, são outros sentidos da mesma expressão. O prazer carnal, querer ter só o prazer carnal em todos os aspectos. Então, eu preciso ter prazer, eu preciso me divertir, eu preciso me distrair, eu preciso fazer as coisas da vida material, que é o que ele falou. As obras da carne são manifestas. E aí ele vem trazendo todas elas, né? Idolatria é o culto prestado a ídolos, paixão exagerada, excessiva.
Aí, na idolatria, nós vamos colocar as paixões que estão relacionadas hoje com os partidos políticos, por exemplo, que geraram isso que a gente está chamando de polarização e que está fazendo divisões de famílias até por causa das questões políticas, porque um vota em A e outro vota em B. E aí gerou todo esse conflito, toda essa discussão, e ela continua sendo alimentada, a ponto de algumas pessoas serem contra uma organização que poderia ser positiva, porque ela foi implementada pelo outro partido. Então, olha só, a idolatria, a que leva? E essa adoração de ídolos, de pessoas, né? Em todos os lugares, nas religiões, no futebol, na política, na arte em geral, para a gente ter esse cuidado. É o culto prestado a ídolos, paixão exagerada, excessiva. Feitiçaria. Feitiçaria vem do grego pharmakon, que significa droga. Talvez daí tenha havido farmácia, né? Deu origem à farmaqueia, de onde vem feitiçaria. Foi muito comum em nossa história evolutiva o uso indevido de fármacos, com o objetivo de envenenamento e crime. Podemos hoje ampliar o entendimento e avaliar que pode representar o uso indevido de qualquer substância, até mesmo da onda mental. Então, a feitiçaria, nas traduções dos Testemunhos de Jeová, na maioria das vezes, na Bíblia, onde está feitiçaria, eles colocaram prática de espiritismo. Feiticeiros, eles colocaram médiuns espíritos ou coisa parecida, porque eles interpretam que o espiritismo é isso. Nós não vamos discutir com eles e não vamos condená-los por isso, porque é um entendimento que vem lá do passado e que estão buscando essa interpretação sem procurar ver se o espiritismo realmente tem alguma coisa a ver com isso. As outras aqui são expressões claras: ódio, rixa, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas. Fala, as obras da carne, então, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Nenhuma dessas coisas é proibida por Jesus, vamos dizer assim, não é proibido pelo Espiritismo. O que nós estamos fazendo e o que o Paulo levou para essa comunidade foi os comportamentos exagerados que podem levar as pessoas a uma espécie de uma escravização à vida material, por causa dessas obras da carne. Mas que ele diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus, enquanto estiverem se comportando dessa forma. E aí no versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí só tem uma palavra aqui que é um pouquinho mais difícil, né? E o Cláudio continua explicando aqui, né? Ele fala aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade. Alguns traduzem por paciência, que em última instância é a ciência da paz. Pois, forjada no serviço que promove o ser à qualidade de servidor de Deus. No dicionário também, firmeza de ânimo. Talvez aquela pessoa perseverante, aquela pessoa que busca o bem, que descobre o bem e vai fazer tudo em favor do bem. Certamente vai ter outras expressões aí, se buscar no dicionário, nós vamos achar. Mas o que parece que é suficiente. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, porque isso está de acordo com a lei. As outras, lá, as anteriores, as que são obras da carne, elas estão contra a lei. Então, contra elas existe a lei. Por quê? Aí vem aquela questão. A mesma lei que regula o lado positivo dos nossos comportamentos, regula também o lado negativo. É essa mesma lei que permite os benefícios das ações positivas e também os malefícios das ações negativas. Quando eu pratico bebedeira, por exemplo, eu tenho uma série de consequências imediatas, físicas. Eu, até particularmente, quando eu praticava bebedeira, no dia seguinte o meu fígado me castigava profundamente. Mas à noite eu voltava e bebia de novo. E muitos acabam fazendo isso porque quando bebe dá uma aliviada, não é? É a consequência, é a dor. Tem a questão moral, a dor moral, a pessoa que pratica a bebedeira, e todos esses pontos ali que estão relacionados com a vida da carne, ela acaba tendo também as questões morais e os sofrimentos íntimos. A bebedeira, uma vez nós conversamos com um grupo de alcoólatras numa reunião de socorro suicidas, ao conversar com eles, nós expusemos para eles que uma das razões principais que leva as pessoas à bebedeira constante é elas se sentirem desprezadas. Mas o desprezo é provocado por elas mesmas. E as pessoas que estão à volta, especialmente os parentes, a grande maioria começa realmente a desprezar essa pessoa que pratica a bebedeira. Por outro lado, ela tem um distúrbio íntimo, ela busca nisso aí uma compensação, vamos dizer assim, desse distúrbio que ela tem, que às vezes nem ela sabe o que é, os familiares muito menos, e a pessoa vai invernando, porque ela ao invés dela resolver o problema, ela vai criando outros. E um dos mais graves é da pessoa acabar ficando sozinha, mesmo estando vivendo com uma quantidade de pessoas à sua volta. Seria muito importante que quem tem bêbado ou bêbada em casa, que procurasse analisar esse comportamento com essas pessoas, que acolhesse de alguma forma, que tentasse se aproximar, conversar, procurar entender, oferecer um tratamento, oferecer uma ajuda, mas não espere que a pessoa vá receber ajuda de um dia para o outro. Ela vai demorar um pouco, talvez nem aceite, mas que esteja presente de alguma forma, que faça essa pessoa sentir que tem alguém próximo dela, que tem alguém que mesmo sofrendo de alguma forma as consequências daquela bebedeira, está ali e está disposto a ajudá-lo quando ela se dispuser a ser ajudada. É um trabalho delicado, é uma doação difícil, mas é o trabalho que precisa ser feito e bem feito pelas pessoas que estão convivendo com pessoas assim. Bom refletir sobre isso, né? Na verdade, todos esses comportamentos que as pessoas têm contra nós diretamente têm algo a ver com alguma colaboração nossa. Então precisamos ver isso. Não é se culpar porque uma pessoa agiu dessa ou daquela maneira à nossa volta, então a culpa é nossa. Vamos transformar a culpa em responsabilidade, em compromisso, em oportunidade para ajudar essa pessoa a sair da situação. Talvez seja isso o nosso compromisso, ajudar essa pessoa a sair daquela situação. E se nós perguntarmos isso para o Emmanuel, lá naquele livrinho,
leis de amor, ele vai dizer que a pessoa que vem com situações contrárias para a nossa familiaridade, para o nosso ambiente familiar, são pessoas que nós, no passado, ajudamos a chegar naquela situação. Um dia, a gente estava fazendo um curso de passe e estávamos falando exatamente sobre a questão dos vícios. E em algum lugar, eu não me lembro se é no livro Missionários da Luz, que fala das pessoas que levam as outras para o vício. E eu fiquei um pouco sem entender como é que funcionava isso. Aí eu fui trabalhar durante a semana e na sexta-feira eu vi o colega que veio ilustrar para mim. O colega era aquele que na sexta-feira organizava a turma que ia para o barzinho. Mas ele não só organizava, ele recrutava, ele intimava as pessoas a irem para o barzinho. E muitos iam porque cediam à chantagem dele. Que ele fazia uma espécie de uma chantagem. Ele chegava para mim, por exemplo, e convidava, eu dizia que não, que na sexta-feira eu tinha um compromisso, e ele dizia, mas toda sexta-feira você tem compromisso? Ou seja, na sexta-feira, então, você tem compromisso. Aí você está ficando antissocial, porque você não está convivendo com as pessoas das suas relações, do seu ambiente de trabalho. Você está perdendo a oportunidade de conviver, de conversar com as pessoas, de beber uma. E quantas outras pessoas, direto ou indiretamente, conscientemente ou não, induzem outras a não parar de beber, a voltar a beber, ou simplesmente a tomar uma e a pessoa vai, e às vezes é um alcoólatra. Ninguém sabe quem é alcoólatra, porque o alcoolismo é uma doença que está enraizado no espírito, está com os focos no perispírito. A maioria dessas doenças estão enraizadas já e a pessoa vem para se curar, principalmente os vícios. Aí alguém que vai lá convidar essa pessoa, ele está levando para o erro, para o vício. Depois vai renascer com ela para ajudá-la a sair do vício. É importante que a gente pense sobre tudo isso. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Aqueles que adotaram Jesus como seu orientador seguiram o exemplo simbólico da crucificação do corpo de Jesus, como é a crucificação de todos os nossos corpos, que, se deixarmos os vícios durante uma experiência carnal, esses vícios estarão crucificados com essa carne que nós estamos deixando. Mas se não fizermos isso, se não fizermos a nossa parte, o nosso esforço para deixar esses vícios, o corpo vai ser crucificado. Simbolicamente, claro, vai ser dado à sepultura, né? Ou à cremação. Mas a essência do vício vai continuar registrada no nosso perispírito como um ponto a ser resolvido, a ser consertado. E esse ponto a ser consertado não será consertado no plano espiritual. Nós teremos experiências, teremos ensinamentos, teremos orientações, mas o conserto vai acontecer aqui no plano material. Por isso, as pessoas que estão envolvidas com todos esses comportamentos não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus ainda. Por quê? Porque ainda não resolveram essas questões que só podem ser resolvidas aqui no reino material, no reino da carne. Mas precisa viver espiritualmente aqui no reino da carne para resolver as questões para o reino do Espírito. Se vivemos pelo Espírito,
pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então, olha só esse ponto. Se vivemos pelo Espírito, aí a gente fala assim, né? Quem vive pelo Espírito, ele levanta o dedo. Fala, pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então, é uma outra análise, né? Se eu vivo pelo Espírito, será que vivo pelo Espírito? Eu vou lá nos imperfeitos, lá, domínio da matéria sobre o Espírito. Qual a minha maior preocupação? É material ou espiritual? Espiritual. Ou não? Não, é material. Né? Eu ainda estou dominado pelas coisas, então é material. Então eu não vivo pelo Espírito, eu vivo pela matéria. Mas se eu vivo pelo Espírito, então, eu vou pautar a minha conduta. Aí é que eu começo a ter coerência de comportamento, porque o ensinamento do Cristo já foi assimilado, já entrou em mim, já está na minha intimidade. Se ele está na minha intimidade, eu vou passar a viver pelo Espírito. E passando a viver pelo Espírito, automaticamente a minha conduta será muito mais uma conduta espiritual. Você chega num cidadão chamado Francisco Cândido Xavier, ou Francisco de Paula Cândido, que era o nome oficial. Vem o cidadão, entrega para ele um carro, um Fusquinha 0 quilômetro. Ele não dirigia. Pega o carro, doação para ele. Lá no final da rua vem o dono do armazém, que toda semana ia levar uma sacola de macarrão, doação para a sopa. O homem chega perto dele, ele diz, está vendo aquele carro ali? Estou. O que você acha? Bonito, né? Novinho. Ele entrega a chave e fala, é seu. Mas como assim, Chico? Não posso pagar, não tem como pagar esse carro, não. Não, meu filho, você paga com macarrão. Esse vive pela carne ou pelo Espírito? Esse mesmo cidadão vai à feira, vai ao sacolão, comprar tomate. Vocês já viram isso, né? Vai comprar tomate. Aqueles curiosos que andam com ele, que ficam observando tudo que ele faz, começam a observar que ele pegava um tomate bom e um ruim. Um bom e um ruim. E é claro que o curioso vai perguntar, né? Olha, mas como assim você está pegando tomate bom e ruim? Ou, está pegando só tomate ruim, né? Ele fala, porque se eu pegar só os bons, os ruins vão ficar para as outras pessoas. Precisamos dividir. Ele está vivendo pela matéria ou pelo Espírito? Esse está vivendo pelo Espírito, está pautando a sua conduta pelo Espírito. Mas aquele que nos preocupa com o amor ao próximo, que foi o princípio da nossa lição de hoje, aquele que não pensa no próximo em momento algum, aquele que estaciona no lugar errado, que tem uma vaga que cabe 2 carros e para no meio certinho da vaga, que sobe um pedação para frente e outro pedação para trás, mas que não cabe um carro, esse não está pensando no próximo. Aquele que atravessa uma rua, que para um carro atravessado para entrar numa garagem, em cima do passeio, fecha o passeio todinho. E às vezes até rua movimentada, a pessoa que vem tem que desviar, passar no meio da rua para passar. Ele está pensando no próximo. E quantas outras situações da nossa vida comum que nós fazemos sem pensar no próximo? Quantas vezes dentro da nossa casa nós falamos numa altura ou fazemos barulhos por falta de cuidado que vão incomodar, que vão atrapalhar as outras pessoas e nós às vezes não temos a menor preocupação com isso. Tudo isso faz parte do amor ao próximo e tudo isso é pautar a nossa vida pela conduta do Espírito e não ao contrário. Então, são coisas simples. Quer dizer, isso é o que é mais doído, né? São coisas simples. E mesmo essas coisas simples, ainda temos dificuldade de fazer.
Tem uma mensagem do Emmanuel no capítulo 13 do livro Caminho, Verdade e Vida. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, que é essa tradução do capítulo 5, versículo 25, né? É o penúltimo versículo. O que o Emmanuel diz aqui? Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. O Marcos registrou no capítulo 14, versículo 38, ele colocou lá: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Gente, essa lição está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 13. E essa lição é muito séria. Então, o próprio Jesus já disse e concordou, né? Que é forte, que ele figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Como seria isso? Nós somos espíritos, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, né? Eu imagino que existem tanto encarnados como desencarnados participando deste momento nosso. Os encarnados são os que estão na carne, que estão aqui usando o corpo físico, que o Emmanuel até falou aqui que é como se fosse a nossa casa. Usando o corpo físico, a gente adota essa condição de fraqueza na carne, dizendo que a carne é fraca. Mas esse é apenas mais um jeito de nós transferirmos para alguém ou alguma coisa
a responsabilidade pelos nossos maus comportamentos. Agora, nós estamos entendendo. Ele falou, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Então, o corpo, a carne, é um composto de fluidos condensados, mas que são administrados, que são dirigidos pela inteligência, que é o Espírito. Quem dirige o universo? Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? É a inteligência suprema. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Na questão 76, como podemos definir os espíritos? Aí eles respondem assim, que podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, Deus é a inteligência máxima, suprema. Jesus é a inteligência intermediária entre Deus e nós. E nós somos as inteligências pequenas que temos uma variação infinita, mas que somos as inteligências, que somos os portadores da responsabilidade por todos os acontecimentos que tem aqui, especialmente partindo de nós, na vida carnal. Porque nós é que somos a inteligência. Então, nós é que comandamos, nós é que somos responsáveis. Nós estamos com a responsabilidade de querer ou não querer, de fazer ou de não fazer. Depende de nós. É por isso que ele falou de autodomínio aqui várias vezes. Então, o que é o autodomínio? É o domínio de si mesmo. Como que é o domínio de si mesmo? Eu vou esperar que o meu corpo resolva, que o meu corpo cuide das soluções dos meus problemas? Não. Eu vou fazer a minha parte. Aí o Emmanuel ilustra aqui ainda, ó, os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. Eles se manifestam na carne, mas se manifestam porque o responsável por essa carne ou por essa casa permite a desorganização, mas ele fica responsabilizado. É preciso se instalar no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, domínio de si mesmo. E eu insistindo hoje na questão da interiorização do conhecimento. A interiorização do conhecimento é quando nós assimilamos o conhecimento e ele não fica só na superfície. Ele vai para a nossa intimidade. E ao entrar na nossa intimidade, ele vai ser assimilado, vai ser entendido, e aí sim, depois de entendido, raciocinado, ele será externado através de comportamentos. Quais são os comportamentos? Os comportamentos que são de acordo com a lei de Deus. O comportamento que é de acordo com a lei de Deus, ele não está sob a lei, porque ele está agindo naturalmente. O comportamento que é contra a lei de Deus, que está sob a lei, e você vai sentir na pele essa imposição da lei para que haja uma mudança. Mas essa mudança vai depender de nós. Que mudança? Faça uma análise. O que é que eu já percebo na minha vida que está contrário à lei de Deus? Analisa. Defeitos. Quais são os meus defeitos? Será que eu tenho algum? Analise. Orgulho, egoísmo, todo mundo admite que tem, mas principalmente quando a gente mesmo admite, né? Quando alguém chega e fala, a gente acha ruim. Né? Eu, orgulhoso? Que é isso? Está me estranhando?
Mas se perguntar aqui agora, por exemplo, o grupo que está aqui ouvindo, tem alguém que não é orgulhoso? Levanta o dedo. Com certeza ninguém vai levantar. Tem alguém que é egoísta? Não, de jeito nenhum, ninguém vai levantar. Ou melhor, vai, né? Tem alguém egoísta? Levanta o dedo. Aí eu imagino que todo mundo vai levantar o dedo, dizendo, não, eu sou. Mas vai para o dia a dia para ver se a pessoa que levantou o dedo dizendo que é egoísta está em análise, está vigilante em relação ao seu comportamento egoísta para ir corrigindo gradativamente. Então, o autodomínio vai partir do nosso esforço de buscar o autoconhecimento e, a partir do autoconhecimento, fazer o autodomínio. Esse é tão sério que ele depende só de nós. Essa é a seriedade desse comportamento. Depende só de nós. Tem coisas que dependem de outras pessoas, mas tem alguns que são só nossos. Então, por exemplo, parar de fumar, depende só de nós. Parar de beber, depende só de nós. Vamos mais profundo, né? Parar de comer carne, por exemplo, depende só de nós. Tudo precisa de argumento e de motivação, que é a fé raciocinada. E é essa que vai ser inabalável. Então, tudo que você quer fazer em termos de reconstrução, é preciso ter essa consciência da fé raciocinada. Aí eu vou ter a fé raciocinada e vou resolver isso de uma forma consciente. Vou parar aquilo que é possível, nos vícios e nos defeitos. Eu vou começar a trabalhar os meus defeitos e vou discipliná-los, eu vou resolvê-los gradativamente até atingir a finalidade. Esse é o objetivo. Depende de quem? De mim. Qual que é o meu defeito principal? Eu sei os meus. Todos nós sabemos, muitos dos nossos. E tem gente que fala dos próprios defeitos como se fosse a coisa mais linda do mundo. Um dia eu ouvi uma pessoa falando assim, eu sei que eu sou muito chato. Aí eu ouvi e fiquei calado. Não está falando diretamente comigo. Passou uns 2 dias, eu ouvi a pessoa falar a mesma coisa. Eu sei que eu sou muito chato. Aí um dia ele falou muito perto de mim. Eu disse, e o que você tem feito para mudar isso? Ou você acha que ser chato é uma virtude? É uma qualidade? Ah, mas eu nasci assim, eu sou assim. Não. Você pode ter nascido assim, mas não nasceu assim para conservar. Porque é exatamente aí que entra o tal do autodomínio. O autodomínio seria acordando as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então, Jesus que vem trazer aquela proposta de transformação radical que nós recebemos com o simbolismo da transformação da água em vinho. É essa transformação que precisamos fazer em todos nós. Um dos maiores discípulos, ou um dos maiores absurdos de alguns discípulos, é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra. A carne é fraca, por isso que tem todas essas coisas. Quando sabemos que tudo procede do Espírito, tudo responsabilidade do Espírito. Então, neste versículo, o Paulo nos chama a atenção muito profundamente. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Mas se ainda não queremos viver pelo Espírito, deixa as coisas acontecerem, né? O último versículo, o 26, ele diz assim, não sejamos
cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Que nós procuremos uma convivência com os outros que não permita a manifestação dos nossos maus comportamentos. Que essa nossa convivência seja de pacificação, que tenha a manifestação de todas aquelas virtudes que ele falou lá em cima, do amor, da paz, no sentido da pacificação de nós mesmos, que nós não procuremos nos vangloriar, que nós não procuremos manter em evidência os nossos principais comportamentos, ou aquilo que nós chamamos que são as nossas virtudes. Vamos guardar isso para nós e vamos vivendo de acordo com aquilo que nós aprendemos, né, que foi a versão lá em cima, vivendo pelo Espírito e pautando a nossa conduta pelo Espírito, porque aí, mesmo que nós não falemos nada a respeito, quem perceber, verá e vai comunicar para nós que percebeu o quanto nós já estamos virtuosos. Ainda assim, tem aquela ideia de que não deve aceitar elogio, né? Elogio é uma coisa que você não tem como aceitar ou não aceitar, porque as pessoas trazem. Crítica é a mesma coisa. Você não tem como, você não tem opção de aceitar ou não aceitar uma crítica que vem de fora. Ela vem, como elogio vem. Nós temos que aprender como conviver com isso. Como assimilar. Fez uma coisa boa, valorize, sem se vangloriar. Valorize intimamente. Procure ajudar discretamente. Se puder impedir uma divulgação do que seria chamado de positivo, para fazer alarde ou coisa parecida, se puder impedir, ótimo. Mas se cada um use, acima de tudo, o bom senso. O bom senso é muito importante numa situação dessa. É muito adequado para nós que nós usemos o bom senso, que foi o comportamento do Kardec, ao deixar a vida, no discurso lá do Camille de Flammarion, na hora do enterro do corpo dele, né, do Kardec, o Flammarion disse que ele era o bom senso encarnado, porque ele sabia exatamente levar sua vida de acordo com esse bom senso. Então, que sejamos simples, que sejamos humildes, dentro das nossas possibilidades, que sejamos simples e humildes no sentido de perceber os nossos erros, os nossos defeitos, assumir para nós mesmos e buscar a solução, buscar o tratamento, se for o caso. Tudo tem solução, tudo tem tratamento. Nada vai exatamente acontecer de uma hora para outra, mas tem solução e tem tratamento. Ao finalizar esse capítulo 5, eu fiquei com uma ideia de trazer uma pequena amostra aqui do capítulo 21 do Apocalipse. Só para a gente ter uma ideia, assim, esse capítulo, assim, esses versículos são até simples, né? Vai do versículo 1 até o 8, mas é bem simples. O que ele diz aqui? E que tem uma relação com o que o Paulo falou, né? Ele diz assim, ele está falando da Jerusalém celeste. Então, a Jerusalém celeste é uma Jerusalém que já é espiritual. Mas ela celeste, ela vai ser mais espiritual ainda. Ele diz assim, vi, então, um céu novo e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu
de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: Eis que faço novas todas as coisas. E continuou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Elas se realizaram. Eu acho que essa versão aqui saiu errado, isso aqui. Eu tenho a impressão que isso aqui é elas se realizarão. Mas de repente já realizaram também uma outra circunstância. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, porque é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. Está vendo como que é até mais simples, né? O Apocalipse é mais simples do que a carta do Paulo, né? Quem está vendo aí percebeu isso. Bom, só bem resumidamente, para a gente entender o que se quis dizer aqui. O Apocalipse, no capítulo 21, há uma relação dos 22 capítulos do Apocalipse com esses 22 séculos que vêm da início do cristianismo até agora. Nós estamos no século 21. Então, o século 21, ele pode ter uma relação muito profunda com o capítulo 21 do Apocalipse. Então, há um entendimento dessa forma, é uma interpretação, não é uma verdade absoluta. Que cada um analise também e veja qual a relação que tem. O mais importante é isso. Qual a relação que tem da orientação do Apocalipse nesse capítulo 21 para o nosso momento? Porque esse capítulo 21, depois dele só tem o 22. E aí, quer dizer, fechou aí. Nós estamos no século 21. 20 anos do século 21. Está acontecendo uma série de transformações na Terra. Podemos dizer agora, com o coronavírus, que estão dizendo que a volta do coronavírus, depois que tudo normalizar, nós teremos uma Terra mais limpa, mais pura, porque muita poluição deixou de ser mandada para o ar com a paralisação de muita coisa. Mas isso é só uma ideia. Porque ele fala assim, então, um novo céu e uma nova terra. Vi, então, um novo céu e uma nova terra. Isso significa que estamos passando por um processo de renovação. E está chegando no auge agora. Porque se essa contagem de 2.200 anos, que seria 100 anos para cada capítulo, porque, considerando os séculos, 2.200 anos é exatamente o ciclo que a Terra estará passando por um dos signos do zodíaco.
que é exatamente o signo de Peixes, que está agora em transformação para o signo de Aquários. O signo de Peixes, que foi inaugurado por Jesus, quando ele, como Cordeiro de Deus, veio encerrar o signo ou ciclo de Áries, ele veio encerrar esse ciclo e iniciar o outro, que dura em torno de 2.200 anos. Por isso, algumas coincidências, entre aspas, é claro. Ao fechar agora, entrando na era de Aquários, o ciclo de Peixes é um ciclo de aprendizado, de assimilação do evangelho, do conhecimento, da instrução. É um ciclo de muita intelectualização. É um ciclo de muito conhecimento. Nós estamos num ótimo momento de aprendizado do evangelho de Jesus. Mas o ciclo de Aquário é o ciclo do comportamento bom. É o ciclo da manifestação mais espiritualizada. É o ciclo aquele versículo 25. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então, é o ciclo que a nossa conduta cristã ficará em evidência, porque nós já aprendemos e já temos material suficiente para colocar em prática o nosso aprendizado. Então, por isso, ele previu no Apocalipse que estava sendo vista, iniciada e construída um novo céu e uma nova terra, um novo plano espiritual, que de uns tempos para cá tem expurgado muitos espíritos de regiões de sofrimento e de peso espiritual para a Terra. Espíritos que estavam no ambiente espiritual da Terra, nos pontos menos evoluídos. Foram devolvidos para a Terra para encarnar, para aproveitar essa oportunidade e voltar para a Terra renovada. Mas certamente muitos não vão aproveitar. Então, vê, o plano espiritual novo e a Terra nova. Sai do plano espiritual para vir para a Terra renovar, alivia lá. Chega aqui, renova de alguma forma, volta para lá renovado e deixa a Terra melhorada. Porque esses espíritos que vierem e que aprenderem a conviver bem com as coisas da Terra, eles vão sair daqui muito bem. Por isso, nós estamos trabalhando tudo que é possível ser trabalhado para que nós construamos a nossa libertação aqui das coisas da terra. Aí ele diz assim, nisto ouviu uma voz forte do trono, que do trono dizia, eis a tenda, uma espécie de uma cor, de uma combinação, de uma moradia junto, né? De Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus, com eles. Será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, toda dor, todo sofrimento, principalmente sofrimento. No mundo de regeneração ainda terá dor, mas a lágrima já não será mais de revolta. Uma lágrima simplesmente que está sofrendo. É uma lágrima que simplesmente está sentindo dor, mas que está tranquilo porque não está revoltado, principalmente contra Deus. Ele enxugará toda lágrima. Nunca mais haverá morte, porque nessa nova fase as pessoas vão entender que realmente a morte não existe. Existe a desencarnação. Se entendemos isso, nós não vamos precisar ter mais luto, porque nós entendemos que a morte não existe, a morte é só uma libertação, e automaticamente não haverá nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então, eis que faço novas todas as coisas. E continuou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E no finalzinho aqui, ele fala um ponto que eu queria comentar, que já acabou o nosso tempo,
Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre. É como se isso aí representasse um outro planeta, uma outra oportunidade em outro planeta, especialmente para aqueles que já tiveram uma oportunidade aqui e não aproveitaram. Então, seria para eles como a segunda morte. Ou seja, a segunda perda de um paraíso, especialmente para os que vieram para a Terra, vindos de Capela e de outros países, com certeza, ou de outros planetas, com certeza, e que, ao chegar aqui na Terra, não melhoraram, não aperfeiçoaram, não se transformaram. Então, para eles, ir para um planeta inferior à Terra é como se fosse acontecer uma segunda morte. Mas é uma segunda morte simbólica, que está representando não morte, mas oportunidade. O ponto positivo é que todos teremos a oportunidade de fazer direito àquilo que ainda não foi feito, em algum lugar. Mas, com certeza, essa oportunidade terá um preço. Se pudermos aproveitar já essa oportunidade, melhor para nós. Porque não precisaremos ir para um outro planeta que vai começar a reconstruir tudo. Muito obrigado a todos pela presença, pela oportunidade. A partir do mês que vem, nós vamos fazer o capítulo 6 e vamos encerrar essa carta aos Gálatas. Provavelmente, pelo que eu entendi aqui, nós vamos entrar no livro ou na carta aos Efésios. Mas vamos com tranquilidade, com calma, sem correr, para a gente assimilar o máximo possível essas lições que o Paulo deixou para essas comunidades, para essas orientações todas, para que nós possamos aproveitar também. Muito obrigado. Jesus ilumina todos nós. Obrigado, Valdir. Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do Grupo Espírita Servo de Jesus. Tá? Eu que agradeço. Por estar à frente desse estudo. Como lembrou, o próximo encontro com você, né, dando sequência ao estudo da Carta de Paulo, será no dia 9/8. Né? Já deixo o convite aqui de antemão. Também gostaria de deixar o convite para a próxima quarta-feira, como está passando aí na tela, né? A reunião do dia 22/7, às 20 horas, com o tema Reuniões Públicas, Atendimento Fraterno e o Passe na Casa Espírita. O expositor será nosso irmão José Márcio. Deixo o convite aí também. Então, neste momento, vamos elevar nosso pensamento em forma de agradecimento pelo encontro da noite, né? Agradecendo por todo o estudo que foi trazido, pelas reflexões, que possa nos fortalecer nessa caminhada, né? E que possamos também dar exemplo, trabalhar, né? E fortalecer a todos aqueles irmãos que estão do nosso lado, seguindo no mesma caminhada. Neste momento, vamos vibrar em prol do nosso planeta, especialmente aqueles que se encontram hospitalizados, encarcerados, nos abrigos, nos orfanatos, que a paz, a luz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e nesta noite. Que assim seja. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana a todos. Boa noite, obrigado. Tudo de bom para todos. Obrigado, Valdir.